No final da década de 80, o Japão lançava uma das maiores séries de tokusatsu de todos os tempos, Kamen Rider Black, que, assim como Ultraman e Godzilla, se tornou um dos maiores símbolos da cultura japonesa no mundo. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma história de heróis enfrentando vilões monstruosos. Mas, se olharmos com mais atenção, perceberemos elementos sombrios, símbolos enigmáticos e temas que vão muito além da simples ficção. O protagonista, Kotaro Minami, conhecido no Brasil como Isamu Minami, é sequestrado por uma organização secreta chamada Gorgon, uma seita ocultista que planeja dominar o mundo. Os símbolos, rituais e até os monstros criados por essa seita parecem refletir, de forma direta ou sutil, conceitos encontrados tanto nas escrituras sagradas quanto no ocultismo real. E se assim como eu, você se interessa por essa abordagem fora do convencional e quer explorar comigo essas possíveis conexões ocultas, já deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Então, amigos, para começarmos a nossa análise de hoje, é importante falar primeiro sobre o criador da série Kamen Rider Black, o talentoso Shotaro Ishinomori. Ele foi um dos mangakás mais influentes do Japão, responsável por obras marcantes como Cyborg 009 e Kikaider. Embora não existam provas diretas de que Ishinomori tivesse ligações com a maçonaria ou outras sociedades secretas, suas criações frequentemente abordam temas como controle social, transhumanismo e a dualidade moral, além de utilizar simbolismos ocultos que remetem aos ensinamentos de figuras sombrias como Aleister Crowley e Helena Blavatsky. Para quem não sabe, Aleister Crowley foi um ocultista britânico influente no século XX, criador da filosofia chamada Telema, que misturava magia, misticismo e simbolismos. Já Helena Blavatsky foi fundadora da Sociedade Teosófica, no século XIX, e espalhou ideias sobre espiritualidade, reencarnação e a ideologia da nova era. Ambos influenciaram o esoterismo moderno e até partes da cultura pop, sendo amplamente referenciados na indústria do cinema e da música. E adiante você irá perceber que esses elementos são escancarados em Kamen Rider, e se alinham com a simbologia que a indústria do entretenimento passou a inserir massivamente em suas produções a partir dos anos 60. São temas recorrentes em narrativas que envolvem conspirações e estruturas de poder ocultas, que, como mostrei nos vídeos anteriores, fazem alusão direta ou indireta com o espiritualismo da Bíblia. Logo no primeiro episódio, Isamu Minami, o protagonista como citei no início, é sequestrado pela Gorgon, a seita ocultista, para se tornar o sucessor do chamado Rei da Criação. Seu corpo passa por modificações genéticas, sendo preparado para abrigar a essência maligna da seita e assumir um novo papel, o de Imperador Secular do Fim dos Tempos, um título que remete diretamente aos híbridos do passado ou até mesmo ao anticristo das profecias futuras. No entanto, algo inesperado acontece. Isamu Minami consegue resistir à mutação e mesmo alterado, ele mantém seu coração humano, o amor pela família, a lembrança do que é certo, ou seja, a centelha divina que Deus colocou dentro de cada ser humano, permanece viva dentro dele. E é essa essência que o faz rejeitar o destino que tentaram impor. Ele rompe o controle espiritual da Gorgon e desperta como Kamen Rider Black, pronto para lutar contra o próprio sistema que o criou. E aqui abro uma aspas para dizer, que narrativa poderosa essa série nos entrega. Assim como mencionei no vídeo sobre Cybercops, aqui também vemos o mal sendo confrontado por aquilo que ele mesmo tentou usar. Mais uma vez, a arma do inimigo se volta contra ele. Como já mostrei, Deus não cria o mal moral, mas ele é soberano ao ponto de usar até os planos maus para cumprir sua justiça e revelar sua glória. E essa narrativa se repete 25 vezes na Bíblia. Já no segundo episódio, a série começa a revelar códigos mais profundos, como o momento da transformação de Isamu Minami, e os rituais dos Gorgon que acontecem durante eclipses solares, o que é carregado de simbolismo cabalístico. Outra coisa que você pode observar são as pessoas de cargos importantes na sociedade, vendendo suas almas por poder e longevidade, assim como os sacerdotes demoníacos buscando um corpo puro, chamado de Filho de Deus, para realizar manipulação genética, marcando seus servos com números perto da mão, e por fim, usando a ciência para fins questionáveis. Tudo isso reflete temas discutidos hoje na escatologia bíblica e também nos meios acadêmicos convencionais. Marca e controle, engenharia do corpo e a promessa de uma nova era de transhumanismo, seria coincidência, ou será a indústria nos mostrando, mesmo por trás da ficção, o que realmente pode estar acontecendo nos bastidores do mundo? Quando esse vídeo terminar, assista os 2 primeiros episódios novamente e tire suas próprias conclusões, pois quando terminar a análise de hoje, você irá enxergar o nosso amado herói de preto, com os olhos espirituais.
Continuando, agora iremos falar sobre a organização Gorgon, inimiga principal da série, e claramente não é apenas um grupo de vilões comuns. Ela se apresenta como uma seita secreta com objetivos ocultistas. Eles realizam rituais, manipulam DNA humano e criam monstros a partir de seres vivos. O símbolo da Gorgon é uma serpente mordendo uma maçã. Esse símbolo está presente no lado esquerdo do peito do Kamen Rider, e também no escudo do personagem Taurus, como você pode ver na imagem. Como sabem, a serpente é uma referência clara ao relato bíblico da queda do homem descrita em Gênesis 3, e também da manipulação genética, descrita no livro de Enoque e em outros livros apócrifos, que mostram a serpente, ou seja, o diabo, manipulando e degradando a imagem e semelhança de Deus, que, no caso, somos nós, os humanos, e isso é explicitamente abordado na série, principalmente a manipulação genética. No vídeo anterior que falei sobre o Superman, apresentei outro contexto do símbolo da serpente. Se não assistiram, sugiro que assistam, o link estará na descrição. Além disso, a Gorgon é liderada por uma entidade chamada Rei da Criação, que deseja escolher um sucessor divino, assumindo o papel de um falso deus. Esse vilão enigmático, que se apresenta com a forma de um sol negro, símbolo que abordaremos mais à frente, cria uma ponte ainda mais profunda que nos conecta mais uma vez às páginas da Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse 13 que está escrito: "E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade." Em outras palavras, a mesma narrativa que liga o Rei da Criação e o Imperador secular. Importante ressaltar também que a organização Gorgon é constituída por 3 sacerdotes malignos. Eles não são apenas figuras de comando, representam autoridades espirituais ocultas, semelhantes às hierarquias demoníacas descritas nas Escrituras, e sociedades secretas ocultas, que acredito que vocês já conhecem muito bem. Visualmente, os 3 sacerdotes vestem roupas cerimoniais sinistras, cada um com características monstruosas que lembram entidades demoníacas. Eles operam como falsos profetas ou sumos sacerdotes de uma religião perversa, realizando rituais e coordenando possessões e criação de monstros. Como muitos já devem saber, o nome Gorgon ressoa fortemente com a palavra Górgona, figura da mitologia grega, criaturas monstruosas femininas, com cabelos feitos de serpentes e um olhar capaz de transformar os humanos em pedra, cujo a mais famosa delas era Medusa. A palavra Górgona vem do grego gorgos, que significa terrível ou ameaçador, e já carrega em si a ideia de algo sombrio, antigo e perigoso. Na tradição esotérica e ocultista, a Górgona representa o poder do olhar hipnótico, da manipulação e do medo que paralisa. A serpente, novamente, aparece como símbolo central, remetendo ao engano no Éden, ao falso conhecimento e à corrupção espiritual. E como citei antemão, outra simbologia extremamente importante que a série nos traz é o Sol Negro. Como sabem, o nome verdadeiro de Kamen Rider é Black Sun, que traduzindo do inglês significa o Sol Negro, símbolo altamente presente no ocultismo, que representa o despertar através do sofrimento, da destruição e da inversão de valores espirituais. Helena Blavatsky falava sobre o Sol Invisível, o centro oculto que, segundo ela, é a fonte do verdadeiro conhecimento esotérico. Uma clara deturpação da verdade espiritual. Em suma, como citei no começo do vídeo, não sei se o criador da série tem algum envolvimento com essa sociedade esotérica, porém toda essa simbologia me faz pensar que sim. E com isso você deve se perguntar, mas o Japão não é um país cristão. Por que esses símbolos aparecem? A resposta é simples: o mundo espiritual não conhece fronteiras culturais. O Japão é uma cultura profundamente espiritualista, com raízes no shintoísmo, no budismo e em crenças ancestrais que reconhecem a existência de espíritos, forças ocultas, possessões e maldições. E nem precisa ser religioso para concordar que a civilização começou na Mesopotâmia, ou seja, a história original de todas as mitologias do mundo começou ali, o que corrobora com a história da Bíblia e com o que eu defendo aqui no canal. Portanto, mesmo que sem intenção direta, os criadores capturam arquétipos espirituais universais, que refletem a mesma guerra espiritual que a Bíblia revela: o conflito entre o Criador e as forças rebeldes que operam nas trevas. E isso se torna ainda mais evidente quando olhamos também o irmão de Samu Minami, Nobuhiko Minami, que é transformado no Shadow Moon, que traduzindo significa lua sombria. Juntos, eles representam o Sol e a Lua, símbolos presentes em religiões antigas, que tentam equilibrar forças opostas para alcançar a iluminação espiritual. Por fim, para enriquecer mais o meu argumento, irei mostrar 2 episódios que escancararam absurdamente o oculto. Primeiro,
o episódio intitulado A Peste das Trevas, onde o monstro aparece claramente inspirado em Baphomet, um ser com cabeça de bode que representa a degradação humana, usado em rituais ocultistas modernos. O episódio mostra um culto real, com pessoas em círculo, gestos simbólicos, mãos em posições ritualísticas, reforçando as referências sombrias. Outra referência está no episódio 26, intitulado A Possuída, onde um monstro demoníaco chamado Búfalo Mutante toma posse de uma garota chamada Mami, para usar seus poderes como parte de um plano para semear desconfiança entre as pessoas. Nesse episódio incrível, Kamen Rider luta com todas as forças para libertá-la. Em síntese, para mim, Kamen Rider não é apenas uma série de ação. É uma obra de arte que, mesmo sem intenção declarada, carrega elementos simbólicos profundos que ecoam os temas eternos da luta entre a luz e as trevas. É importante lembrar que o conteúdo apresentado aqui é especulativo. Trata-se de uma análise simbólica, cultural e espiritual, e não há nenhuma afirmação conclusiva sobre as intenções dos criadores ou sobre a origem oculta da série. Então você pode concordar ou discordar. O objetivo aqui não é impor ideias, mas abrir os olhos para uma dimensão muitas vezes ignorada. A simbologia espiritual bíblica que molda o mundo e que atravessa gerações, culturas e mídias. Mas é impossível não reconhecer que a simbologia usada nessa série é tão forte, tão evidente, que faz até mesmo o sol negro brilhar como o sol do meio-dia para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Assim como Jaspion, que já exploramos aqui no canal, eu também tenho um enorme carinho por Kamen Rider Black, um herói trágico, solitário e determinado, que luta sem descanso contra o mal escondido nas trevas, carregando sozinho a dor da perda e a responsabilidade de proteger o próximo. Para mim ele representa o humano corrompido pela escuridão, mas cujo coração ainda ressoa mais forte que as trevas. O título de imperador secular pode facilmente ser entendido como símbolo de um império sem Deus. Um reino das trevas, onde o Criador foi substituído por falsos deuses e ciência corrompida. Mas mesmo assim, o espírito humano em nosso herói não foi apagado. E como diz a música de encerramento da série, uma das trilhas sonoras mais lindas e tocantes da história da TV japonesa, que lembra uma geração que respeitava Deus, honrava os pais e buscava o bem, mesmo em meio às dificuldades. E por isso, mesmo décadas depois, Kamen Rider Black ainda brilha como uma memória viva e como um símbolo poderoso de resistência. Dito isso, se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal para não perder o próximo vídeo, onde vamos analisar as simbologias espirituais e referências ocultas na saga dos Cavaleiros do Zodíaco, outra obra cheia de camadas e significados. Muito obrigado por assistir até aqui. A vocês, deixe um sonoro Henshin. E não se esqueça, a Bíblia está em todo lugar, e nesta nostalgia de uma infância distante, ela veio te encontrar. Retorne nos comentários após rever alguns episódios, e assim compartilhar sua visão comigo. Será um prazer ouvir a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Jeff Historiador.